Olá, o Papo de Mãe está no ar. São vários os benefícios da criança que lê e tem contato com livros desde cedo. A leitura aumenta o vocabulário e facilita a escrita. Ler também ajuda a fixar a grafia correta das palavras, ou seja, quem lê mais, escreve melhor. Além disso, a leitura estimula a criatividade e a imaginação. Numa época em que as crianças fazem tantas atividades e estão sempre sendo entretidas por tantos estímulos externos, será que ainda sobra tempo para o não fazer nada e simplesmente criar? Veja os destaques do programa. Você já pensou em levar o seu cérebro para a academia? Pois é, no programa de hoje você vai saber como é que funciona essa espécie de ginástica cerebral que é feita através de um método criado por um brasileiro que reúne jogos, exercícios e até o ábaco. Daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe. Você sabia que um único livro é capaz de levar você a vários lugares, apresentar novas culturas, aguçar a curiosidade, aumentar o vocabulário e, principalmente, estimular a criatividade? É por isso que dizem que ler é o melhor remédio para a alma. Mas será que o pessoal gosta mesmo de ler? Você, quantos livros leu no último mês? Eu li um. 0 no último mês. Nos últimos 3 meses? 0 também. E a gente, quando é mãe, lê o nosso livro, o livro de um filho, no meu caso do outro são 4 livros ao mesmo tempo. Às vezes eu vou dormir, todas as histórias se misturam na minha cabeça, porque é importante também, quando são pequenos, a gente lê junto com a criança, né? Olha, vieram bater aqui um papo com a gente hoje a Deise, a Regina e a Juliana. Obrigada a vocês por terem vindo. E para nos orientar no começo desta conversa, convidamos o Dr. Salcípio, neuropediatra e coordenador do Instituto de Neurodesenvolvimento Integrado. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Papo de Mãe, doutor. Então a gente vai conhecer aqui quem são essas mães, quem são os filhos, né? A Deise tem 3 filhos, Deise. Sim. Quem são seus filhos? Uma menina de 16 anos, um menino de 15 e um de 6, que estão os dois ali atrás, né? Quem que veio aqui? O Bruno, de 15, e o André, de 6. E a sua menina, como chama? Suzana. Suzana. Está numa viagem com a escola. Uhum. E como é que é? Quando a gente até tem mais de um filho, né? Um filho é sempre muito diferente do outro. Essa questão da criatividade nos seus filhos, como é que se desenvolveu? Tem um que você sente que é mais criativo? Ou a questão da leitura? Um gosta de ler mais, o outro... Realmente é uma diferença impressionante, porque a menina, desde que era pequenininha, pegava livros na hora do banho, aquele livro de plástico próprio para banho, e ficava balbuciando sílabas, palavras, super curiosa, super interessada, e ela é uma super boa leitora, né, atualmente. Então, desde pequenininha, ela já demonstrava isso. Já o do meio era carrinho, era bola, e o livro era qualquer coisa, assim, era apenas mais um brinquedo, uma coisa assim. E até hoje a gente tem que pegar no pé para ler os livros que a escola manda, tem uma certa resistência. E o pequenininho já nasceu na era do iPad, e tudo atualmente é computador, né? Então, eles acabam trocando o livro pelo eletrônico, trocam. Né? Por mais que você não queira ou que você tente bloquear isso, é inevitável. O mundo está eletrônico, né? E, então a gente vai conhecer agora a Regina, que é mãe da Vitória, né, Regina? Isso. A Vitória está aqui, ela tem quantos anos? 15 anos. 15. Depois a gente vai conversar com as crianças também. E conta pra gente da Vitória, porque a Vitória já fez da leitura até uma profissão, é isso? Conta Digamos assim. Na verdade, desde sempre a gente procurou estimular a leitura, mas não como uma obrigação, e sim um prazer enorme. Então, desde o dia que eu engravidei, que eu soube que eu estava grávida, o enxoval dela, a primeira peça do enxoval dela foi um livro. Que legal. Então, e desde a gravidez a gente lê para ela. E sempre foi assim, desde sempre. Ela nunca dormiu uma única noite sem eu ou meu marido ler para ela. E era sempre assim, ela sempre dormiu cedo, a gente sempre fez questão disso. Então, eram 30, 40 livros espalhados na cama, a gente sentava ela no meio das pernas da gente,
e lia todos até terminar. E teve a fase de novo, de novo e de novo. Isso por quê, Regina? Porque vocês gostavam muito de ler? A gente sempre gostou muito de ler, mas mais do que isso, nós acreditamos que o único caminho que existe é a educação, não tem outro. E essa educação ela tem que vir como algo prazeroso, como alegria, não por obrigação. É o único tesouro verdadeiro que nós podemos deixar para nossa filha, que nunca, jamais ninguém vai tirar dela. E a única forma verdadeira de liberdade que um ser humano, um cidadão, pode ter. Então, é nisso que a gente acredita. Né? É tudo, é conhecimento, muito mais do que, que dominar a língua, que ampliar vocabulário, que ter entendimento de mundo, ampliar o horizonte dela, da vida toda dela. É ela dominar a própria... Porque hoje o que acontece, o que a gente percebe muito, as pessoas não dominam mais a própria língua, a língua materna. E aí já começa a limitação. Se você não domina a sua própria língua, que entendimento você vai ter do seu próprio, da sua própria vida, do seu próprio país, que dirá do mundo? E daí ela gostava também de criar as próprias histórias, essa Sempre. coisa. Como que você percebeu assim na sua filha, né, ao longo dos anos, essa coisa da criatividade? Ela sempre teve os amigos invisíveis também, inventava histórias. Quando ela completou, por volta de 5 anos, ela quis escrever o livro dela. E ela fez O Mundo Mágico. Ela fez a história e ela mesma ilustrou todo o livro. E foi muito legal a parceria da escola nesse momento, porque quando a escola descobriu que ela tinha feito, eles teve a festinha de Dia das Crianças, eles criaram o lançamento do livro. Fizeram um cantinho e a gente aí desenvolveu os personagens do livro. Eu mandei fazer fantoches, porque a gente também sempre teve todo esse lado lúdico. Então, explica pra gente até, ela se tornou uma crítica de livros, é isso? Como é que é? Então, na verdade foi tudo meio assim, espontaneamente. A gente também sempre fez questão dela ter a revista semanal dela, então a gente, quando ela tinha 3, 4 anos, nós assinamos uma revista infantil para ela. Ela sempre teve também o jornal da gente, o suplemento infantil, ela sempre lia. E aí com 8 anos, ou 9 anos, ela quis participar de um concurso, um concurso cultural, de um desses suplementos infantis. E ela participou e ganhou. E uma editora infantil, de livros infantis e juvenis, com a qual eu até já tinha algum contato, que eu fazia algumas traduções para eles, viu o trabalho dela e a dona da editora, que é a Brinquebook, passou a chamá-la para ela fazer a avaliação de originais. Que legal! Com 9 anos. Então, até hoje assim. Dos livros para a idade dela, é isso? Pra idade ou até dela. para menorzinho também? Pode até ser. Quando eles têm alguma infantis. dúvida, ela em geral procura mandar para os da idade dela. Agora, por exemplo, ela acabou de mandar uma capa para ela avaliar o que ela acha, se é aquela ou não é. E ela faz, ela lê o livro, ela resume a história e ela dá a minha opinião, ela coloca. Aí ela pontua desde... Faz uma resenha mesmo. Desde o que ela acha que pode mudar na história, ela dá dicas para a escritora, para o ilustrador. Já está escrevendo orelha para os livros. Legal. Legal a iniciativa da editora também. E ela ganha para isso também. Para cada trabalho, ela pediu para abrir uma poupança, que a gente abriu o nome dela, que só ela pode tirar quando completar 18 anos. Legal. Então agora a gente vai conhecer a história da Juliana, né, Juliana? E você tem quantos filhos? Eu tenho um filho só, né, o Eric, e ele tem 5 anos. O Eric está aqui, está ali brincando. Oi, Eric, tudo bem? E conta pra gente, como é que é? O Eric é bem criativo? Conta como é que ele é. Bem, a relação do Eric com os livros, eu sinto que é bastante intensa, né? Em casa eu também sempre estimulei bastante essa aproximação, né? Até com essa função de mediar, de compartilhar situações, vivências com ele e esse universo literário, né? Esse universo dos livros infantis. E eu sinto que isso aconteceu ainda quando ele estava aqui, né? Quando eu estava gerando, então, quando ele estava se formando aqui na minha barriga, eu já comecei a ler, né, para ele, de alguma forma ir apresentando alguns títulos, né? Um pouco estabelecendo esse primeiro vínculo, né?
E aí, depois que ele nasceu também, os livros sempre estiveram bastante presentes, né, na casa, nos espaços também. Me identifico muito com essa história. Né? E nesse momento de ninar, eu acho que é um momento todo especial. A gente tem o livro se tornou uma espécie de liturgia mesmo, né? Amanhece, vai para a escola, volta da escola, aí ele faz natação, faz algumas outras atividades. Quer dizer, mesmo tendo as outras atividades, né? Mesmo tendo uma vida, às vezes, até agitada, hoje em dia, né? Vive numa cidade grande, dá para manter esse momento lúdico e de ter o contato com o livro mesmo, né? Eu acredito que sim, até porque eu priorizo esse momento. Né? Então, o livro, ele virou na nossa casa até um momento, um ritual mesmo, né? E por que você acha tão importante isso para ele, para o crescimento dele? Eu acredito que é muito importante, tanto para essa formação cultural, eu acho, para ele ter essa ampliação de repertório, né, para a formação cultural do Eric, eu acho muito importante. Mas eu acho que também esse momento de intimidade que a gente cria ali, né, no momento em que a gente faz uma leitura para o filho ou para uma criança ali, uma leitura ao pé do ouvido, eu acho que é uma relação tão afetiva que se dá ali naquele momento. Né? Na região onde você mora, as crianças têm acesso a livros? Não tem. Elas não têm dessa maneira, não tem essa oferta, né? O livro ainda não é um objeto tão acessível. Embora existam escolas públicas e aí essas crianças acessam o espaço da sala de leitura, mas a gente sabe também que é um tanto limitado o funcionamento, né, de uma sala de leitura, tem algumas restrições. Não, e muitas escolas não têm bibliotecas, Juliana. Eu fiz uma pesquisa, e segundo um levantamento realizado pelo movimento Todos pela Educação, com base no Censo Escolar 2011, na rede pública, apenas 27,5% das escolas têm biblioteca. E, doutor Saul, as mães estão falando dessa experiência com os filhos delas, né? E já está comprovado, assim, quer dizer, a leitura, ela é importante para um estímulo cerebral mesmo e até para o adulto que essa criança vai ser? Sim, com certeza, né? Muito interessante a narrativa que vocês fazem, né? Porque ela, de certa forma, ela abrange até esse tipo de resposta, né, para a pergunta que você está me fazendo. Elas têm uma consciência muito clara da importância da leitura. E é interessante, né, porque a leitura, nós estamos falando de uma leitura de uma criança que já está em condições de ler. Mas a leitura entra dentro do desenvolvimento da criança muito antes. A Juliana faz um depoimento precioso. Ela lia para o bebê dela. E a Regina também, né? A Juliana, quem mais lia? A Regina. Você também. Desculpe, tanta informação. Imagina. Mas, por quê? Não sei se você sabe, se você tinha essa informação, mas as crianças, dentro do útero, já têm o aparelho, a função de ouvir, pronta a partir da 25ª semana. Então, elas são capazes de ouvir aquilo que acontece no ambiente. Ouvem a sua respiração, os ruídos internos, mas são capazes de ouvir a sua voz. Não que elas entendam o conteúdo do que vocês estão falando, mas elas conseguem entender o tom afetivo daquilo que está sendo comunicado. E outro ponto importante, doutor, é a capacidade criativa, né? E a gente sabe que as crianças, elas têm isso naturalmente, mas hoje em dia falta tempo, assim, para esses momentos lúdicos, para a criança poder criar, soltar a imaginação. Olha, eu não sei se falta tempo, eu não diria que falta tempo. Eu acho que o tempo, às vezes, não é muito bem administrado. Entende? Eu acho que é muito importante que os pais, eles tenham uma consciência clara de que eles são os grandes esculpidores do desenvolvimento dos filhos. E eles têm que ter valores, né, em termos da organização do dia a dia, daquilo que é importante inserir na vida da criança. Então, por exemplo, é evidente que essas mídias eletrônicas são muito atraentes. Se você deixar uma criança de 6, 7 anos com um desses tablets, ela é capaz de ficar horas ligada e lá
tocando nisso e sendo com entretida uma interação. por aquilo. Não que eu assim, não estou sendo contrário ao uso disso, mas ao invés de ela ficar 2, 3 horas por dia, que é um levantamento da Associação Americana já de Pediatria, se verificou que essas crianças nessa idade ficam esse tempo, se elas pudessem dividir esse tempo entre outros interesses. Um deles a leitura, mas podia ser música. Claro, não pode precisa ser radical, enfim. e tirar totalmente, mas haver um equilíbrio. Claro, porque evidentemente que nenhum de nós é contrário aos benefícios que a informática, por exemplo, o computador nos trouxe. E que esses Agora, excessos são ruins. o problema está nos excessos. Eu vou interromper um pouquinho, a gente já continua a conversa, tá? Então, no próximo bloco, vamos mostrar uma reportagem sobre exercícios para ativar a criatividade cerebral. E aqui no estúdio vamos receber também a Laura Matar, da Associação Vagalume, que leva livros para as populações das comunidades rurais da Amazônia. A gente volta já. Quantos livros você leu no último mês? Nenhum. E você? É só um? Da escola, é isso? Não. Ah, você sozinha? É. Então quer dizer que você é melhor leitora que a mamãe. Mais ou menos. Qual foi o livro que você leu? Diário de uma Banana. Ah, então você vai ler a coleção inteira. Eu vou. Quantos livros você leu no último mês? Um só. Qual foi? Não pode mentir, hein? Se leu, tem que falar. Padre Marcelo. E foi bom o livro? Eu não terminei ainda, não. Ah, então você não leu ainda. Não, tô começando. Eu perguntei assim pra dona Carmen, a senhora gosta de ler? Ela fez assim, Gostar, eu gosto. Às vezes é tempo. Não, gostar eu gosto. Às vezes tempo de estar, assim, com livros, mas sim. Eu, como vendo bastante livros, então... Ah, é? Trabalha com livros, é Não, isso? assim, eu sou revendedora do Avon e eles têm livros maravilhosos. E são uma das que mais vendem livros. O Matheus tem 16 anos, adora ler. Aliás, ele faz isso desde os 5. Você aprendeu cedo demais, hein? No prézinho, minha mãe me ensinava, a professora me ensinou um pouquinho. Aí com 7 já até fazia texto sozinho. Então a leitura te levou a estimular a criatividade? Publicidade, escrever letras de música, outros projetos e assim por diante. E você acha que isso, os livros são responsáveis? Livros, artigos da internet, jornais, mangás, toda forma de leitura. Você é um leitor voraz. Obrigado. Olha só o que eu descobri. A tecnologia às vezes pode atrapalhar a leitura. A Lisa diz que há uns 3, 4 anos atrás lia muito mais. Sabe por quê? Não tinha celular. Que história é essa, hein, dona Lisa? Então agora todo tempo a gente recebe mensagem, né? Não consegue mais ficar longe do celular. E aí não tem mais aquele livro a tiracola, é isso? Ah, até tem, mas tem que esconder o celular. Não, e o pior é que eles ficam escrevendo no celular e não é que escrevem direito, né? É tudo abreviado, tudo de qualquer jeito, né? E sabe o que eu código. acho? Em código. Não, o que é perigoso, que até que o doutor Saul falou no bloco anterior, que passam 3, 4 horas, e essas horas passam e nem se percebe que as horas passaram. É muito tempo, né? Que, às vezes a gente mesmo, você está ali quando você vê, passou muito tempo e você deixou de fazer outras coisas, né, doutor? Sabe o que eu fiquei curiosa? Como é que se dá esse processo criativo, né? Quando a gente fala, o rapaz falou ali que ele escreve músicas, como é que se dá isso? A pessoa precisa, né, para vir uma inspiração, assim, não é usando o computador que ela vai encontrar. Como é que se dá esse processo criativo dentro do cérebro mesmo? Isso é uma coisa, assim, é o próprio processo de desenvolvimento. Quer dizer, você precisa, para você chegar, você não pode saltar etapas e não ser e de repente ser criativo. Entende? Então o processo de desenvolvimento é um processo que vai se dando desde você ir assimilando as coisas mais elementares, né, e associando essas coisas mais elementares para você depois ter uma certa complexidade. Então isso demanda um tempo. Quer dizer, a leitura seria um desses estímulos. Existem vários outros estímulos para você despertar a criatividade? Não, existem outros estímulos que podem. Quer dizer, você tem a música que pode te despertar a criatividade de outras formas de interesse, né?
Mas a leitura, ela é um desses veículos. E a gente conta agora com a participação também da Laura Matar, da Associação Vagalume. Obrigada pela sua participação, Laura. Obrigada a vocês. E fala um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, a Vagalume é uma organização que já há 12 anos trabalha na região da Amazônia. A gente tem hoje 160 bibliotecas comunitárias na área rural da Amazônia. Então, a Amazônia já é um espaço bastante longínquo para nós, né, que estamos aqui no sudeste do país, e a gente ainda está nas áreas rurais. A gente forma mediadores de leitura. Então, não basta um bom acervo, né? Você tem que transformar aquele livro num objeto interessante. E aí tem muito do que a Regina, a Juliana e elas trouxeram, que é a perspectiva da leitura prazerosa, né? Que não é aquela leitura que tem a obrigação, que não é a leitura que depois vai ter uma prova em que você vai cobrar quem é o personagem principal. Senão, oferecer um amplo leque de opções para que a criança possa se interessar por esse ou aquele livro e aí, a partir daquilo, ter uma leitura gostosa, que amplia... E com esse acervo variado, dá para escolher, né? De repente, a criança se identifica com algum livro, com alguma história, né, Laura? E o que vocês sentiram nesses 12 anos de trabalho? Eram crianças que não tinham acesso a livro? Não tinha livro ali mesmo, propriamente dito? Eu acho que não tinha livros de um lado, e quando tinha, era aquele livro que estava em cima da estante e que a diretora da escola dizia, olha... Esses livros a gente tem que guardar, porque eles são preciosos, né? Ele já está começando a ler, o Eric? Ele tá. Porque ele é bem pequenininho, Ele é bem pequenininho, ele tem 5 anos, né? Mas ele ainda não decodifica, né? O sistema alfabético, ele tem já algumas familiaridades, né? Com alguns nomes, algumas palavras. Mas ele já tem uma relação bem interessante com os livros infantis, que eu acho que esse é o maior ganho, inclusive. Porque acho que tem 2 momentos no processo, não sei, doutor, mas quando a criança aprende a ler e a escrever, primeiro ela vai ler aquela palavra, juntar as letras e tal. E daí tem um segundo momento que ela passa a entender o contexto, não é, daquilo. Eu acho que antes disso ainda tem uma coisa extremamente importante, que é a virada do processo. Por quê? Porque você... pega o teu filho, que tem 1 ano e meio, 2 anos, ou um pouco mais, e você tem um livro do qual você tem algum desenho, alguma figura, e você tem um texto. E ele consegue entender que você está lendo para ele aquilo que está escrito. Ou você escreve algum recado e ele consegue perceber que o que você deixou como recado foi feito através de uma escrita. Ou seja, ele integra que você pode representar aquilo que está escrito, que você está falando, né? Pode ser representado pela escrita. É que eu sinto que ele entende a função social do livro antes mesmo de ler convencionalmente, né? Ele entende a função, né? Até esse procedimento de folhear, de paginar os livros, né? De entender que aquele texto escrito sim representa a oralidade ou traz uma narrativa. Então essa compreensão, né? Esse significado do que é o livro, acho que ele já sente, já entende, né? O André já está lendo e escrevendo? O André escreve, é bonitinho porque às vezes eles colocam a letra em espelho, né? O R de maneira invertida. Às vezes as mães ficam preocupadas, mas é normal, né? É normal. Ele vem num processo de aprimoramento em relação à escrita. E a questão da leitura, algumas coisas ele já lê bem, mas todas as palavras assim, curtas. Ainda ontem eu estava lendo um livro para ele à noite, que era assim, uma solicitação da escola, e mostrando e tudo. Então, assim, um livro com sílabas curtas, bastante sonoras, aí ele entende, ele consegue, sabe, juntar. E na reunião da escola esse ano, falaram que neste primeiro ano vai ter gente em todos os níveis, né, em todas as etapas. Então, tem desde criança que só junta sílaba, até criança que já lê de maneira bem, sabe, desenvolta. Então, eles estão num momento bastante heterogêneo.
E aí a ideia é que ano que vem todos estejam lendo adequadamente. Eu só queria dizer uma coisa importante aqui, que a gente falou do número pequeno de escolas com bibliotecas, né? Segundo a Lei Federal 12.244, a partir de 2020, todas as escolas de ensino fundamental e médio no Brasil devem ter uma biblioteca, quer dizer, é lei. Então a gente espera. Será que até lá vai ter? A gente espera, né? Se os estádios, né, estiverem prontos, quem sabe as bibliotecas. Regina, a Vitória, ela comprava muito livro ou ela tinha acesso à biblioteca? Você falou que ela gosta muito de ir a livrarias, mas ela vai também às bibliotecas? Também, mas a gente fez na nossa casa uma biblioteca. Mas então ela compra, ela gosta de comprar. Até hoje. Então, além da gente comprar sempre, também sempre fez parte dos presentes de aniversário, de Páscoa, de Natal, o presente que ela pedia e o livro. Então, junto com o ovo de Páscoa, sempre vinha o livro. O tema era a Páscoa, mas vinha o livro. Então, assim, é legal se encarar como um presente, como uma coisa legal, valiosa, não uma coisa chata. Vieram alguns autores aqui outro dia e eles falaram isso, né? É um grande presente, né? Eu, por exemplo, no último Natal, qualquer adolescente, né? Você imagina, vai pedir o quê? Um iPhone? Um iPod? Ela pediu 16 livros. 16, tinha o número exato. Fez a lista, fez o levantamento. Que graça. Pediu 16, nada mais. E a gente está falando desses estímulos todos, né? E além da leitura, o que mais pode estimular o cérebro e a criatividade? Vamos ver na reportagem de Letícia Bragalha. Uma sala de aula diferente. Aqui, a palavra de ordem é acabar com a preguiça mental. Em cada desafio proposto, uma espécie de ginástica para o cérebro, que estimula a criatividade e expande a capacidade de concentração. O curso baseado em jogos e exercício de lógica foi criado por este engenheiro, quando um de seus filhos enfrentou dificuldades de aprendizado pelos métodos tradicionais. Antônio, como é possível estimular o cérebro e a criatividade com esses exercícios aqui que fazem parte desse método que você criou? Bom, a base disso tudo é a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar, de estabelecer novas redes neurais. Agora, o fundamento é tirar o cérebro da zona de conforto, sempre com coisas novas, variadas e desafiadoras. As aulas de ábaco são as preferidas de Pedro. Um instrumento muito usado na antiguidade para facilitar os cálculos matemáticos, aqui serve como ferramenta para estimular o raciocínio. E até as notas do garoto melhoraram. Na prova de matemática do 3º ano, estava já fazendo super e eu tirei 8. E minha nota é sempre 7, 6. Então tá melhorando, tá ajudando. E eu tirei 8 e eu fiquei muito feliz. Vânia também notou progressos no desempenho escolar do filho, que há mais de um ano frequenta o curso. O que você percebeu de diferença nele? O raciocínio, né? Eu acho que eles pegam mais fácil as coisas na escola. Você explica, não demora, né? Pega fácil, fazem a tarefa rapidinho. Os benefícios são ainda mais visíveis entre os alunos da terceira idade. Neuza se aposentou há 15 anos, mas não quis ficar parada. Eu achei que eu tinha que exercitar o cérebro, procurar uma atividade para exercitar o cérebro, para ter um envelhecimento melhor, né? Sem problemas, aquele medo que as pessoas têm do Alzheimer. O interessante é que é possível fazer exercícios para estimular o cérebro em casa mesmo, sem nenhum material muito especial. Olha só, nessa lousa, por exemplo, foram desenhados vários T's e a pessoa é estimulada a criar um desenho diferente para cada um desses traços aqui. Olha só, um campo de futebol, uma pessoa e por aí vai. Ali a gente tem um outro exercício muito simples também, que é feito apenas com palitinhos de fósforo. O objetivo aqui é transformar os 5 quadrados em apenas 3, tirando 3 palitos. Depois de algumas tentativas, finalmente consigo. E é muito simples, se você quiser estimular o seu cérebro dentro de casa. Tome banho com a luz apagada, sente à mesa sempre em locais diferentes, escove os dentes com a mão contrária, faça leituras variadas. Toda vez que você tira o cérebro da rotina, você estará estimulando suas conexões.
gente viu ali a reportagem, a gente fala sobre estímulos cerebrais, estímulos para a criatividade, mas a gente também ouve falar, né, doutor, sobre o ócio criativo. Quer dizer, você também ficar sem fazer nada, sem precisar de nenhum estímulo externo e tal, também pode daí surgir a criatividade a partir de um momento, às vezes até a criança que está entediada, ela não tem nenhum brinquedo em volta, ela vai ter que criar uma brincadeira. Né? Como é que a gente pode falar sobre essa história do ócio criativo? O que o senhor acha? Eu acho que isso depende da condição de cada criança. Ela pode criar ou não. Ela pode ter essa iniciativa de ir em busca de alguma coisa ou não. Ela pode ficar realmente numa condição de ócio onde ela não produz nada. É preciso, assim como os pais observam a criança com relação à roupa que usa, ao alimento que comem, precisa cuidar um pouco de como a criança, como é que está a vida dessa criança, né? E pensar no que eles podem oferecer ou agregar para que essa criança possa ter algum tipo de interesse. Muitas vezes, você fala de um menino, por exemplo, ele gosta de futebol. Então, talvez você consiga incentivá-lo para alguma coisa criativa, para uma leitura, se você trouxer assuntos relacionados a futebol e que não precisam ser especificamente com leitura. Você pode conversar com o teu pode ser filho. uma revista também, Sim. né? Outros tipos. É interessante, por exemplo, a história das rotinas. Eu insisto muito que os pais mantenham as rotinas, por exemplo, de estarem juntos durante a refeição. Para o filho comer melhor, não é esse o enfoque maior. É que quando você está junto, você, o pai, a mãe, os filhos, você traz um assunto para discutir. Você pergunta alguma coisa, ele tem que... E aí, a troca de informações permite ele a ouvir, a poder refletir. E acho que até desenvolver a capacidade de se expressar, né? Muitas vezes, hoje em dia, a gente vê adultos que têm a informação, mas não conseguem se expressar também, né? E a Laura, ela deve vivenciar estímulos muito diferentes, né? Nas comunidades rurais da Amazônia, né? Quer dizer, não são crianças que ficam o tempo todo com o iPad, no celular. Não, isso não existe praticamente, Eu acho que aí a gente não tem esses pais que são formados, né, e que têm o interesse pela leitura, como as 3 mães que estão aqui hoje com a gente, mas a gente tem os mediadores de leitura que a gente forma. Então, o papel que a gente tem... Eles são contadores de histórias também, não? Não. O mediador de leitura, ele é um ato muito simples de pegar o livro e ler para a criança mostrando a imagem, justamente para ela juntar o significante com o significado, como o Dr. Saul falava. Então, você lê para a criança, independente dela estar prestando atenção, né? Então, isso que você já faz com a criança que é leitora, de pedir para ela te contar uma história, não é a forma como a gente atua para formar o leitor. Então, você lê e você cria o interesse da criança por aquele livro de uma forma prazerosa. Agora, o fato da gente também não ter lá iPads, iPhones, muitas vezes não tem nem luz elétrica, televisão, você tem um ambiente mais propício, talvez, né? Tem menos... o único equipamento cultural que você tem nessas comunidades é essa biblioteca. Então, a nossa conversa continua daqui a pouco. Tá bom? No próximo bloco, vamos falar sobre nadismo. Você sabe o que é isso? E aqui no estúdio vamos receber a Mônica Gutmann, escritora, psicóloga e arteterapeuta. O Papo de Mãe volta já. Eu estava conversando com o seu Maércio e ele tem 2 filhas, já moças, e leitura sempre foi um programa familiar, é isso? Sim, também. Sempre tivemos o costume de ler em casa. E isso faz diferença? Sim, eu acho que para qualquer um faz diferença, né? É importante a leitura para todos. O que te leva a escolher um livro? Depende. Às vezes é um livro técnico, às vezes é um livro de romance, uma história. E dizem que homem não gosta de romance, hein? Depende do romance. Ou depende do homem? Depende do romance.
Os livros em si, impressos, jornais e etc., impressos, está ficando muito deixado de lado. Agora, os digitais, todo mundo consegue pegar. Quantos livros você leu no último mês? No último mês eu li um. Eu li A Metamorfose, do Franz Kafka. Nos últimos 3 meses? 0 também. No último ano? 1. Paulo Coelho. Ah, é? Gostou? Gostei. A televisão também tem um limite, né, doutor? Principalmente para as crianças, assim como a gente falou, não vai ficar 3 horas num tablet. Na televisão também não dá para ficar muitas horas, né? Eu acho que está dentro daquilo que nós conversamos, né? É preciso ajustar o tempo. A televisão é interessante, os programas são interessantes. Eles parecem que são feitos para chegar na alma das pessoas, atraem realmente a criança, vê aqueles desenhos animados, ela fica grudada naquilo. Não, ela pode até ver, só que você estabelece, olha, você vai ver durante 20 minutos, a partir daí você tem que arrumar o seu quarto, você tem que tomar banho, né, você tem que recolher a roupa que você deixou no chão e colocar no cesto, enfim. É muito importante que essas coisas sejam feitas, porque é essa base que a criança precisa em termos de organização para dar conta das coisas mais complexas que vêm pela frente. A televisão não vai dar essa educação, longe disso. Mas ela tem um lado interessante, pode ver, mas você estabelece regras para isso. E os filhos vieram para frente aqui, crianças e adolescentes. E a gente conta também com a participação agora da Mônica Gutmann, escritora, psicóloga e arte-terapeuta. Obrigada pela participação, Mônica. E aqui a gente colocou vários livros da Mônica. São quantos no total, Mônica? 30. 30 livros. E fala Já um pouquinho... está escrevendo o próximo? Já. E fala um pouquinho do seu trabalho, Mônica. Então, eu tenho meu trabalho como escritora, né? Eu sempre falo, eu acabo escrevendo para criança que mora no adulto e para criança, né? Porque todos somos criança. E trabalho como terapeuta usando recursos de arte-terapia. E uso muito a literatura, muito a escrita criativa. Em geral, os temas que eu busco são temas mais filosóficos, né? Porque a criança é uma filósofa e uma poetisa autêntica, né? Então, as perguntas que as crianças fazem, as questões que elas trazem, são temas da filosofia, né? O que é o tempo, o que é o espaço, quem sou eu, né? Aqui no caso, né, eu trouxe a questão do corpo, a questão dos sonhos, a questão das diferenças. E a Mônica está com material aí, daqui a pouco ela vai fazer uma atividade com as crianças, com os adolescentes, né, Mônica? Bruno, a sua mãe estava contando aqui que assim, os livros não são muito a sua praia, é isso? Ou tem até coisa que no fundo você gosta de ler, mas ela que não sabe? Conta pra gente. Eu não sou muito chegado à leitura, né, mas quando tem algum livro assim interessante que eu vejo que o assunto é legal, ou uma reportagem, uma matéria, sento, leio. Que tipo de assunto você gosta? Eu leio bastante sobre esporte. Já é alguma coisa, né? Ano passado foi interessante porque ele teve que ler Saramago e aí depois ele falou, mãe, o livro é muito legal, lê que você vai gostar. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Ele te surpreendeu, né? Eu falei, meu Deus, e realmente eu devorei, é difícil, né? devorei o livro, maravilhoso. Eu acho que é um cuidado também, né? Quando a gente faz alguns trabalhos com a literatura, pensar um pouco que o prazer não está dado, né? O prazer é muito subjetivo e é muito particular. Um livro, por exemplo, que me proporcionou prazer, pode não proporcionar prazer para o Bruno, por exemplo, né? E a gente descobriu aqui no intervalo que a escola do Bruno tem um trabalho com a Associação Vagalume, né? É isso mesmo, Você já sabia desse trabalho? Sim, eu conhecia. Quando eu era do ensino fundamental, né? A gente fazia carta, mandava livro para lá também, para Amazonas. Tem uma troca das crianças daqui com as crianças de lá. É um intercâmbio cultural que a gente faz entre crianças de escolas particulares e de associações daqui de São Paulo com as bibliotecas da Amazônia. E aí as bibliotecas de lá trocam com aqui sobre a temática da cultura, né, da onde eu venho, quem eu sou, como que é a minha vida, e depois sobre um tema de meio ambiente. André, você já sabe ler e escrever? Conta pra gente. Mais ou menos. E por que é gostoso quando a gente começa a aprender a ler e escrever?
Ah, é gostoso porque você aprende tudo e tal. É? O seu nome você já sabe escrever? É? Sim. Aí você gosta já de escrever o nome? Gosto. E você gosta de livrinhos assim, André? Gosto um pouco. Sua mãe lê os livrinhos para você? Ela lê algumas vezes. Uhum. E quando você aprender a ler, quem sabe você vai ler o livrinho para a mamãe? Vamos ver, né? Bonitinho. A gente vai conversar com a Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo. E você está em que ano na escola? Eu estou no 2º ano do ensino médio. E você já sabe o que você vai querer prestar aí no... Relações internacionais. Já está chegando a hora da sua filhinha prestar o vestibular, hein? E, Vitória, quantos livros você lê assim por semana? Assim, desde que eu entrei no ensino médio, a frequência durante o ano ficou um pouco mais difícil, porque eu estou indo atrás agora de livro obrigatório e essas coisas. Mas nas férias, como a minha mãe falou, eu pedi só livro de Natal e eu devoro. As minhas férias não são férias se eu não leio todos os livros que eu passei o ano inteiro com vontade de ler. Que gostoso. Quer dizer que só nas férias você leu mais de 15 livros, é isso? Sim. E esse seu trabalho na Brink Book te dá prazer também? É uma coisa que você gosta? Sim, muito. Porque eu sempre quis ter esse acesso de falar pro autor, olha, muda isso. Ou então gostei muito, porque eu não faço só crítica, mesmo, né? Eu elogio também aquilo que eu acho que valeu muito a pena. E a primeira vez que eu escrevi a orelha de um livro e abrir e ver lá o meu texto e saber que outras pessoas vão usar esse texto para, quem sabe, comprar o livro e se divertir do mesmo jeito que eu me diverti, é uma coisa muito gratificante. Não, e é legal que a sua opinião, né, é ouvida, né, é importante para os autores, né? Sim. Você que gosta tanto dos livros, conta um pouco para quem não gosta, o que tem de tão especial ali que eles estão perdendo? O que você acha? Eu acho que não precisa começar, por exemplo, agora na escola a gente tem que ler Dom Casmurro, do Machado de Assis. E acho que da sala sou eu e mais 3 que estamos lendo, a minha sala tem 50 pessoas. Mas eu não acho que precisa começar por aí. Eu acho que qualquer livro é válido, independentemente do autor ou do escritor. Então você tem que buscar um assunto que te interesse. Às vezes, esses livros que viram best-sellers assim, de cinema, eu acho ótimo começar por aí. Porque aí você se interessa e você mesma vai começar a se desafiar. Muito legal, Vitória. Agora a gente vai assistir um vídeo que foi enviado por um telespectador nosso, porque pesquisando para fazer esse programa sobre criatividade e tal, a gente descobriu um termo chamado nadismo. Vocês já ouviram falar? Você já ouviu falar, doutor? Já li sobre nadismo alguma coisa. Achei interessante o contexto. Porque é um movimento que existe, porque diz que hoje em dia, né, nas grandes cidades, todo mundo sempre, ao tempo todo, fazendo tudo e pega trânsito, não sei o quê, e que às vezes é importante você ficar sem fazer nada também. Ler um livro é importante também, mas que às vezes você precisa ficar sem fazer nada até para relaxar e de repente começar a ler um novo livro. Enfim, olha, o fundador desse movimento mandou um vídeo aqui para o Papo de Mãe explicando essa proposta que busca mais qualidade de vida. Para o Marcelo Boer, o fazer nada não é perder tempo, mas uma forma valiosa de aproveitá-lo. Oi, meu nome é Marcelo Borer e eu sou o criador do Clube de Nadismo. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o Clube de Nadismo. Eu também sou designer, trabalho com criatividade e durante o período da minha vida eu tinha uma rotina totalmente workaholic, de trabalhar sem parar final de semana de madrugada, e isso me levou a acumular um nível de estresse ao ponto de ter um burnout, que é um colapso físico e mental quando a pessoa realmente chega no limite. Isso fez eu levar um susto muito grande, com 20 e poucos anos, parar na emergência do hospital de cardiologia, e me fez me interessar por essa questão da aceleração, porque as pessoas correm cada vez mais e fazem cada vez mais coisas e continuam com a sensação de que nunca dão conta e parece que está sempre faltando tempo. Na verdade, esses momentos de pausa para não fazer nada, eles são essenciais. E a gente precisa retomar, reaprender a parar de vez em quando para não fazer nada, para recuperar o equilíbrio. E foi daí que surgiu a ideia de criar um clube especialmente dedicado a não fazer nada. E esse é o Clube de Nadismo. Como funciona? Uma vez por mês acontecem encontros em parques bonitos e tranquilos como esse, onde os sócios se encontram para aproveitar não fazer nada numa boa durante praticamente 1 hora. Então o pessoal chega, recebe tapetinhos como esse aqui,
para deitar e a gente fica simplesmente curtindo esse momento, né, sem nenhuma culpa, porque ele é dedicado especialmente a aproveitar, não fazer nada, né? Quem quiser participar do Clube de Nadismo, acesse o site, que é www.clubedinadismo.com.br e se associa gratuitamente. Os encontros, a participação dos encontros também é gratuita, e agora quem se associa ainda recebe o e-book do livro do nadismo, que aborda mais profundamente essa questão da cultura da aceleração e como lidar com isso. O problema da cultura da aceleração é tão sério que tem afetado até as crianças, porque os pais, no intuito de querer oferecer o melhor e dar mais oportunidades, acabam enchendo a agenda das crianças ao ponto de elas não terem mais tempo para nada, de elas saírem do compromisso e entrarem no outro, e assim não ter tempo para ser criança, para experimentar, né, e para aproveitar realmente esse momento de descoberta que é da infância. Existe um jornalista chamado Carl Honoré que escreveu o livro Devagar, que é considerado a bíblia do movimento slow. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em Londres e conversar sobre essa questão da aceleração e do clube de nadismo, e na época ele me falou que estava lançando um livro, que agora já está nas livrarias, que se chama Under Pressure, sob pressão, e que trata exatamente dessa pressão sobre as crianças, como afeta a vida das crianças, né? Esse espaço livre e descompromissado, ele é inclusive fundamental para o despertar da criatividade, porque ele abre espaço para experimentação. Então, permitir que as crianças também tenham o seu tempo de nadismo é algo muito positivo, e os pais precisam atentar para isso. E aí, quem não gosta, né? Às vezes deitar numa rede e só não fazer nada é bom, né? A gente sempre, ali no Facebook, sempre tem uma foto de alguém com o pezão na rede. Quem é que não gosta? Gente, obrigada por terem vindo. Eu vou passar uma última rodada para quem quiser divulgar ainda o trabalho, algum site. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Você já tem site para divulgar, não? Você quer deixar algum recado, mandar um beijo para sua filha que não veio? Daisy? Um beijo para minha filha, que é uma grande leitora. Como que ela chama mesmo? Suzana. E ela está viajando com a escola, e um super beijo para todo mundo. Eu queria só deixar uma mensagem, que é a mensagem que eu sempre passei para a Vitória desde bebê. O livro é o nosso melhor amigo. Legal. E você, Juliana? Eu queria deixar o site, mas o site da organização, né, da qual eu faço parte está desatualizado. A gente aceita doações de livros, aproveitar o ensejo, até porque essa organização social é um movimento de moradores da comunidade Real Parque, e a gente vem aí ao longo de 20 anos, antes mesmo de eu estar ali inserida, né, nesse movimento, ele já existia. Então, a gente vem há 20 anos tentando fortalecer ações de fomento à leitura, de fomento à dança, à música. E aí a gente tem pedido muitas mãos, muito apoio para que as pessoas possam aí potencializar esse trabalho que a gente está desenvolvendo no Real Parque. Tem algum e-mail para divulgar? juliana_piauí@yahoo.com.br. E o Eric não veio aqui conversar com a gente porque ele está lá, ó, super entretido com as brincadeiras, né, Eric? Durante todo o programa. Dá um tchauzinho aqui pra gente, Eric. Tudo bem? Você vai ter um monte de livrinho aí, né? E a Laura, tem site da associação? Tem, é vagalume.org.br, e aí eu recomendo os nossos vídeos no YouTube, que acho que mostram bastante o trabalho. Então, o nosso canal no YouTube é Leituras na Amazônia. Legal, obrigada, Laura. Obrigada a vocês. E o Dr. Saul tem um site para divulgar, ou e-mail? Então, eu tenho o meu e-mail, que é o meu nome completo, né? @terra.com.br. Legal, obrigada. E os livros estão à venda nas livrarias? Estão à venda nas livrarias. E eu também queria dizer que eu achei super bacana, né? Sentir como os livros, além de companheiros de viagem, eles semeiam tantas propostas bacanas de trabalho, né? E como eles inspiram caminhos, inspiram ideias, né? Os livros, eles são histórias que trazem histórias, que geram mais histórias, né? E cada um tem a sua história para contar, por isso que para contar, para dizer, para expressar. Então, eu também sou a favor da criação de livros, não só da leitura de livros. E você tem site ou e-mail para divulgar? www.monicagutman.com.
Legal. Então, olha, antes de você fazer a atividade com eles para o encerramento do programa, a gente vai chamar o próximo programa e você já faz aí a atividade com eles, tá bom? Olha, na semana que vem o papo vai ser sobre problemas na coluna. Isso mesmo, as crianças também podem sofrer deste mal. E saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e nos acompanhe pelas redes sociais. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. E agora a gente vai ver então o trabalho da Mônica aqui com vocês, que é com canetinha e papel, é isso? Você vai criar um personagem com eles? Então, a gente vai criar junto. Na verdade, a gente vai sentir um pouquinho como é que a imaginação de cada um tá nesse momento, pode ser? Os adultos podem participar também? Oh, não tem adulto aqui, só criança, né? Então, olha só, eu vou fazer uma... Tá todo mundo vendo alguma coisa aqui, não é? Então, eu vou pedir para todo mundo imaginar algo dentro dessa bola. Rapidamente. Todo mundo imagina. O que você imaginou? Uma boca e 2 olhos. Uma boca e 2 olhos. Eu imaginei um sorriso. Um sorriso. Uma bola de futebol. Uma bola de futebol. Flores. Flores. Um carro. Um mapa. Um mapa. Uma estrela. Uma estrela. Um biscoito. Um biscoito. Eu imaginei um sorriso também, uma carinha formada. Uma estrela. Uma estrela. Então, a partir dessa bola, cada um imaginou coisas diferentes, né? Quando a gente lê um livro, quando a gente vê a vida, né, a gente também imagina coisas diferentes, né? Ou quando a gente conhece alguém, a gente imagina muitas coisas. Então, se eu fizer agora isso aqui, e agora, o que você acha que é? Um bichinho, a cara de uma centopeia. Uma centopeia. Um extraterrestre. Um ET. Um personagem criado por você. Um porco. Um ET também. Um ET. Um pirilampo. Uma abelha. Uma abelha. Uma centopeia. Uma centopeia. Acho que é um ET. Eu vou ver. Eu não vi. Ah, você não... Vem. Um vagalume. Um vagalume. Vou mostrar pro Eric que ele disse que ele não O que você acha que tem aqui? Um ET. Um ET. Então, aqui a bola já virou um personagem que eu criei, na minha imaginação. Mas vocês viram que cada um olhou uma coisa diferente também? Alguns parecidos, mas mesmo quem olhou a mesma centopeia não é a mesma, né? E, de novo, a gente lê um livro, cada um usando a sua imaginação, cada um usando as suas sensações, as suas histórias, as suas memórias. Tudo que a gente vê é assim. Não só um livro, né? A vida. Poxa, muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns para todos vocês, tá bom? Parabéns, muito legal.